na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. Onze horas 4 minutos, começando mais um bate-papo com o pastor. O tema, você já sabe, hein? É a igreja. E aí, a igreja como vai? Com a presença do pastor Laércio Galvão na condução desse bate-papo e o nosso convidado de hoje, hein, pastor Laércio? Nós estamos ficando chique, rapaz. Nós estamos ficando demais da conta, viu? Apresenta o seu convidado para nós aí, pastor Laércio, por gentileza. Nosso convidado é o Ricardo Minelli, pastor da Batista Nova Aliança e também presidente do Conselho de Pastores, né? Ricardo, é um prazer estar te recebendo aqui. Dá o seu bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia, pastor Laércio. Bom dia, pastor Samuel. Bom dia aos nossos ouvintes. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. E vai ser um bate-papo bom. Vai, com certeza. Com certeza. Ricardo, eu estive falando sobre a igreja. E, Samuel, para que o pessoal acesse aí os programas sobre esse tema, a igreja, como vai? Muito obrigado. Como é que eles acessam aí o podcast aí? Como é que é o negócio? Não, nós estamos com live agora aí no Facebook, já estamos passando o link, né? Para os nossos ouvintes. Então você pode acompanhar através aqui da On Web Rádio, né? No nosso site www.onwebradio.com.br, também através do nosso aplicativo, mas agora, né, compartilhando o link no Facebook. Você pode entrar lá no Facebook da On Web Rádio e aí você vai acompanhar através da nossa live, tá bom? Você vai ver como é que a gente é bonito, né? Então... né, Ricardo? É verdade. Tá atrás das câmeras, a gente faz um Photoshop, mas ajuda. Isso aí, eu falei pro pessoal não focar muito na barriga, não. Eles não fizeram mais o rosto, assim, entendeu? Então tá mas mais tá legal. largo também, Samuel. tá também. Denuncia um pouco, É cara, verdade. né? Então, mas muito bom, muito legal estar com você aqui, viu, Ricardo? Amém. Obrigado aí pelo Obrigado, carinho, amigo. por estar com a gente. Pastor Lécio, e a igreja, hein? Como vai? Nós falamos sobre a igreja na sexta-feira passada, Ricardo, e eu disse na oportunidade, e torno a repetir, que a igreja ela gera dois tipos de sentimento no pastor, né? Nós ficamos assim entusiasmados de ver como Deus tem trazido a igreja, o Espírito Santo vem trazendo a igreja ao longo da história de uma maneira rompedora, vitoriosa, mas quando nós olhamos ela humanamente falando, no nosso momento histórico, daqui para frente gera aquele espanto, né? Ou aquela temor. Aonde vai parar a igreja? O que vai acontecer? Esses dois sentimentos aí são paradoxos, né? Em função do sentimento da fidelidade do Espírito e nosso sentimento humano, que não dá para se desvencilhar, faz parte desse processo. E nós gostaríamos de perceber isso na sua reflexão enquanto igreja histórica, enquanto igreja no momento atual, se há a existência também desses dois tipos de sentimento no teu coração. Então, pastor Laércio, você sabe que eu acho que o que tem ocupado mais o nosso pensamento, o nosso coração nesse tempo é justamente isso, né? Olhando as nuances aí todas, dessa trajetória da igreja, caminhada da igreja e o momento que ela está vivendo agora. O primeiro pensamento que me veio à mente desde que você me convidou, eu meditando nesse tema, nesse assunto, é organismo e organização. Eu acho que aqui vale a pena a gente começar a pensar. Bacana. A igreja como organização, ela precisa de uma reforma urgente. Ela precisa de repensar o modelo, ela precisa de repensar a estrutura, ela precisa de repensar como ela tem se comportado frente à atualidade, aos dilemas sociais, quanto à organização. Eu acho que ela se perdeu em si mesma. Eu acho que a igreja, ao longo dessas 2 décadas, no Brasil, é uma das igrejas orgânicas que mais cresce no mundo. O segundo continente que mais cresce no mundo é o nosso, o Evangelho. Então, em termos de número, realmente a gente está debaixo de um avivamento. É um crescimento exponencial com a boa mão de Deus. Você está no Evangelho há mais tempo que eu, né, amigo? Então, você pode dizer com mais particularidade do que eu, com toda certeza. Eu estou nessas 2 décadas que eu estou inserido, e nessas 2 décadas a igreja sai de 8% há 25 anos atrás e ela chega hoje a quase 40% nominativa na sua organização, tá? Nas nossas estruturas organizacionais. Esse crescimento foi desordenado, porque nós não estávamos preparados para ele. A gente orou a vida toda
nós não nos preparamos, essa foi uma realidade, como brasileiro que somos, essa mentalidade nossa ocidental. Então, a igreja organização, ela é frustrante, porque ela tem muitos problemas para administrar, ela tem muitas coisas para ser colocadas em ordem, e na minha concepção, vai ser colocada, porque esse vento que nós estamos passando agora, eu acho que é para dar uma agitada nessa questão da purificação. Axioma é quando nós estudamos por si mesmo algo através dela, né? Você olha para dentro, né? Então, acho que o axioma da igreja agora é a gente reaprender, né? É desaprender o que nós aprendemos errado e reaprender a aprender certo, para a gente agora retomar. Então, a igreja organização, eu penso isso. A igreja organismo, ela está sobremodo excelente, né? O organismo é o partilhar a vida, é o compartilhar dores, experiências, é os milagres que você vê todos os dias dentro da estrutura, né? Ontem eu saí de um culto, por exemplo, e um testemunho tremendo de alguém que foi ministrado pelo poder de Deus, pela palavra, alguém que estava sem esperança no fundo do poço, com várias tentativas de suicídio, e chega até a gente e fala, ouvi uma mensagem, e essa mensagem encheu meu coração de esperança, e eu voltei a acreditar na vida. Então, essa igreja é um organismo vivo, né, que sai dessa questão orgânica, mas vai para o místico de Deus. Ela é triunfante, ela é uma igreja que está avançando, ela é uma igreja que Deus mostrou para nós que Ele é o cabeça, que o Espírito Santo é o que convence as pessoas, que não depende da estrutura organizacional só, né? Faz parte da estrutura organizacional como uma ótima ferramenta, mas muitos de nós achou que Deus estava ungindo métodos, e Deus nunca ungiu métodos, Ele unge pessoas que pensam em métodos. Então eu acho que, repensando a igreja, eu acho que a partir daqui a igreja e daí, eu respondo a primeira pergunta sua com uma fala do Hernandes Dias Lopes. Perguntaram para ele, a igreja, como vai? Ele disse, a igreja, ela vai mal porque a organização faliu. Ela precisa de uma reforma organizacional. Mas ela vai bem porque tem gente pensando e repensando ela de como melhorar. E ela vai sobremodo excelente porque ela é a igreja, corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Vai vir buscar essa noiva. Está preparando essa igreja. Ela é triunfante. A multiforme sabedoria de Deus é revelada através dela. E ela vai muito bem, obrigado, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Bacana. Citando o Hernandes Dias Lopes, dispensa comentários. Não, sem comentários. A resposta do cara é excelente, fecha verdade. com chave de ouro. É verdade. Mas eu vejo uma fala sua agora sobre o crescimento organizacional, né, e o crescimento do organismo. A diferença, você percebe diferença nisso? Ou esses crescimentos são iguais? Eles andam paralelos? Não, eu penso, na minha observação, na minha realidade, o crescimento organização, ele é fora do time, do Kairos. Ele é dentro do Cronos. Porque, na verdade, muitos de nós e muitas igrejas, elas funcionam como uma engrenagem muito ajustadinha, organizacionalmente falando, mas nós deixamos muitas vezes o coração, o partilhar a vida. Eu acho que nós institucionalizamos muitas coisas, nos acostumamos com o sagrado em outras, e isso fez com que trouxesse um crescimento natural. Pegamos alguns veios bons que a sociedade quer uma resposta e precisa de uma resposta, e penso que a igreja, nós vamos falar sobre isso, a igreja precisa entrar nesses lugares, mas eu acho que isso gerou esse crescimento, né, fora de ordem, fora do tempo, e acabou prejudicando o seu andamento. Deixa eu só te provocar, só para sim. esclarecer também os nossos ouvintes, o que eu discerno aqui, né? Me parece que a igreja, na sua abordagem, ela se preparou logisticamente para implantar novas organizações e, através das organizações, arrebanhar pessoas. Exato. Não... Da sua própria estrutura. É isso mesmo? Vamos fazer isso porque isso aqui é a onda do momento. Isso aqui vai atrair esse público. Isso vai atrair... Aí nós entramos na era do merchan. Nós entramos nessa era do marketing multinível,
nessa era da propagação. Eu acho que a gente pode usar o marketing, a gente pode usar o merchan, acho que a gente pode usar todas as ferramentas. Mas não pode ser a base. Mas né? não pode ser a base. O que eu estou querendo pensar, e também provocar os nossos ouvintes a pensarem, é justamente isso, como uma igreja, organismo, que é formado por gente, que ministra gente, que sofre, que chora, que é limitado, que não tem superpoderes, que não é melhor do que ninguém, que não está isento de pegar Covid, não está isento de lidar com luto. Hoje nós estamos lidando com o luto de um amigo, Marcos. Isso, Marcos Travessa. Partiu para a eternidade, né? E vários outros que a gente está lidando, que ela não está isenta de sofrer no mundo corrompido, caído, perseguições como do Burger King, que nós estamos vendo ontem, hoje, Verdade. com as nossas crianças, expondo as nossas crianças. Então, essa igreja organismo, triunfante, essa igreja que Cristo é o cabeça, ela vai passar essas escoriações no processo. E ela precisa estar fundamentada em valores e princípios essenciais da palavra, não nas suas estruturas. Então, eu acho que as estruturas, elas têm que servir um organismo. A organização serve um organismo, não ao contrário. A essência da igreja, Carlito Paz tem essa frase, a essência da igreja não é as suas estruturas organizacionais, seu serviço e a sua mensagem é relevante. Qual tem sido o nosso serviço ao próximo e qual tem sido a nossa mensagem do momento? Haja visto que nesse ano, lógico que comprometido pela mentalidade do governo e partidarismos e ideologias, a gente foi proibido de congregar estruturalmente falando, organizacionalmente falando, a gente foi proibido, foi fechado. Todo mundo fala que não, igreja, mas nós fomos, a organização, mas o organismo não. E aí sobreviveu o organismo. Como sempre na história da igreja, nas grandes perseguições, nas cruzadas, como nas 5 últimas grandes pandemias, como na Idade das Trevas, na Idade Média que nós conhecemos, tudo, a organização sofreu os danos. E eu vejo sempre Deus marretando a organização. Sempre Deus massacrando a organização. Eu acho que para nos ensinar alguma coisa. E o organismo? Como que nós estamos? Com certeza é uma mensagem de esperança esse raciocínio, né? Sim, sim. Porque a organização pode deixar de existir que o organismo vai continuar vivo. Pode. Pastor Laércio, há 10 anos atrás eu ganhei um livro. Se Jesus fosse prefeito. É o tema do livro. Bob Mift. Eu até mandei um para Darcy Vera, se ela tivesse lido, acho que tinha evitado muitas coisas. Mas ela não quis, né? Acho que ela engavetou, como engavetou muitas palavras que ela recebeu no processo. De alerta, de profetas de Deus. Mas não quis ouvir, né? Você foi um, né? Você sabe, sabemos. Bom, mas vamos lá. E a primeira página desse livro era o seguinte, parece que Bob estava adivinhando o que ia acontecer mesmo, né? Deus já estava iluminando a mente dele. Ele dizia o seguinte: se hoje baixar um decreto federal para fechar a tua igreja, você é proibido de congregar, lacra. A federação diz, a partir de hoje o Estado não é mais laico, acabou, você não vai mais congregar. 3 perguntas ele fez. A primeira página do livro já me deixou maluco. Primeira, o que a vizinhança iria dizer da sua organização? Graças a Deus que fechou. Esses caras só atrapalhavam a gente. Só fazia barulho. Parava, estacionava na frente do meu portão. O som era ensurdecedor. Esse cara ia até alta madrugada, ensaiava sábado, domingo, feriado, dia santo, não tinha paz pra nada. Um movimento violento aqui. Segundo, não vai fazer diferença nenhuma. Essa igreja nunca fez nada pra gente. Só pensaram neles. Eles só tinham programas pra eles. Terceiro, essa igreja não pode fechar. Ela é a resposta para a sociedade. Entendeu a diferença da organização e do organismo? Com certeza. Isso me fez repensar a igreja. Isso me fez repensar a igreja local, onde eu estou hoje. Eu comecei a dizer assim, a partir desse momento lá na igreja: irmãos, a partir de hoje nós vamos ser a resposta para tudo aqui nessa igreja. Todo mundo que chegar aqui, nós vamos dizer sim. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A vozinha, o neto estava usando crack, droga, dependente químico. A vozinha, a mãe já tinha abandonado, o pai estava preso e a avó dando tudo que tinha dentro de casa para manter o neto no vício. Porque ela também é uma codependente, ela também está adoecida pelo processo. Eu dizia, vó, nós vamos internar o seu neto, nós vamos cuidar da senhora e vamos repor o seu neto, por favor. E a gente começou a fazer isso. O neto pegou o nome da avó e financiou um carro no nome dela e não pagou as prestações. O juiz chama a avó lá de 70 anos de idade, que não tem
Instrução, tadinha, que está toda limitada. Não vou arrumar um advogado para a senhora para a gente cuidar disso aí. Revertemos o caso. Vou te contar algo de justiça social. Um camarada surdo, ele bateu o carro. Certo. Um cara dobrou uma esquina, bateu nele. Mas o menino não tinha instrução, e além de tudo surdo. Consegue se comunicar. O cara acionou o menino, reverteu o boletim de ocorrência e foram pro juiz. Chegou na hora do juiz, no fórum, não tinha intérprete de Libras no fórum. O juiz, o atendente, anunciou pelo microfone do corredor que era a vez do fulano de tal para entrar. Ele ficou lá sentado com o papel. Ninguém interpretou nada para ele. Resultado, o juiz deu revelia no caso, detonou o cara em 30 mil conto para pagar. Esse caso chegou até a igreja, esse surdo. Rasgamos eles para Cristo. Pegamos o intérprete, pegamos um advogado, revertemos o quadro lá. Porque o juiz entendeu a situação. Então, nesse papel todo, o organismo, na minha concepção, precisa de funcionar dessa forma. A organização, ela é muito ensimesmada, eu acho. Ela é centrada em si. Ela funciona para os de dentro. Outra frase de Carlito. Né? A igreja é a única organização que trabalha para os não sócios. É isso aí. Então, muito feliz a frase. Essa, para mim, é o contexto do organismo, organização, de como a igreja vai. É para isso que foi dado os dons. Exatamente. Si, é a nossa fé. Então, eu posso te responder. A igreja, ela vai mal porque, organizacionalmente, nós temos que ter uma reforma. Eu acho que a primeira reforma foi de uma crença. Essa segunda forma, de uma estrutura, tanto organizacional como repensar o organismo. E ela vai muito bem. Porque Deus é o Senhor da história, está no controle de tudo, porque ela é atuante, ela é vibrante, ela é relevante, ela é expressiva, ela é formada por pessoas que impactam como um sal dessa terra, né? Ela segura a decomposição. Eu fiz uma pergunta semana passada assim lá na igreja, pastor, quem é você depois da igreja? Quem eu sou? E antes, quem nós éramos? Qual impacto a igreja organizacional e organismo teve na nossa história? E aí cada um de nós tem uma história boa para contar nesse processo. E pensar a igreja antes de criticá-la. Então as pessoas, meu primeiro livro escrito, o tema dele é Decepção, a ferida que paralisa. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu me decepcionei dentro da organização. O maior baque na minha vida não foi no terreiro de Saravá, foi dentro da organização. Eu me deparei com uma situação dentro da organização que eu nunca imaginaria que eu ia ter que lidar. Meus primeiros 10 anos de conversão. E aquilo me jogou para a lona. Eu disse, não quero saber, igreja, me decepcionei. A partir daí que eu fui iluminado sobre esse assunto que nós estamos tocando aqui, eu falei, eu vou escrever sobre isso. Porque um tanto de gente está decepcionado com a organização e quem está sofrendo é o organismo vivo. Porque se a pessoa se desconecta da organização, automaticamente ela desconecta-se do corpo, ela vai dessecar, ela vai definhar. Não existe, nós sabemos disso. Então a igreja, ela não fere ninguém. A mística, essa igreja organismo, o corpo. Agora a igreja organização, formada por mim, por nós, aí ela tem os seus nuances complexos. Desafio, né? Voar com essas duas asas. Estrutura e organismo. Mas nós estamos dentro dele, Deus vai nos dar graça. Exatamente. Deixa eu partilhar com você um ministério que nós conhecemos em Dallas, no Texas, chamada Dallas Ministries. E esses camaradas, o que eles faziam ali? Reunia várias igrejas em torno desse ministério. Eles tinham, então, cursos de computação com parceria com a Microsoft e apoio das igrejas. Defensoria pública, os advogados formados, era lei lá. Todo profissional formado em Dallas tinha que prestar 4 horas de serviço voluntário semanal. Que legal. Dentro de alguma instituição. E essa instituição servia para que esses caras cumprissem esse voluntariado. E, rapaz, eu nunca vi ministério tão abençoado igual aquele no mundo. Até hoje não conheci. A unidade das igrejas em torno desse Dallas Ministries. E esses camaradas tinham serviço de cesta básica, quando estava encerrando, por exemplo, o prazo de validade de um produto e a indústria não tinha condição de colocar no mercado, faltava uma semana, 15 dias, encostava carretas. O pessoal beneficiado ia lá, separava tudo em prateleira e já dividia para as famílias necessitadas, e era essa a condição deles também serem abençoados.
de estarem servindo. Deus. E as igrejas pagavam um pastor para ficar em período integral nesse trabalho. Que legal. Quem sabe um dia a gente não chega nisso. Vamos sonhar. Aí nós fazemos que as estruturas comecem a servir de fato Sim. o organismo. Exatamente. No caso, essa igreja viva, e é as pessoas de fato, de verdade, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Exatamente. Se a gente pensar, pastor Laércio, numa metáfora, né, do corpo humano, o corpo humano precisa de ossos, né? Eu penso que é a estrutura. Sim. Né? Mas ele não vive só de osso, senão ele vai ser um esqueleto. Ele tem que ter vida. Né? Talvez seria, então, aí a igreja, essa, não a organização, mas essa organizacional, que ela tem vida, que ela interage, né? Que ela comunica, é mais ou menos nessa direção. É mais ou menos, exatamente, muito legal. Eu penso assim, Samuel, eu acho que não tem como negligenciar jamais a estrutura, nós precisamos da estrutura. Sim. O problema é que nós estamos apoiados, fundamentados nas nossas estruturas. O esqueleto por si só, ele não se move, ele precisa de tendões, ele precisa de músculo, precisa de sangue, né? Precisa de vida. Né? Mas também o corpo sem o esqueleto não será corpo, será disforme, ele não sustenta, né? Então... Mas eu acho que, no entanto, a gente se preocupou em construir grandes templos suntuosos. Grandes esqueletos. E aí fechou. E todo mundo ficou desesperado. Todo mundo, a igreja fechou. Não, fechou. A organização fechou, mas o organismo está se movimentando. O organismo está lá, a vida está lá. Jesus, né? Foi esse exemplo maior, né? Então, eu não tenho de reclinar a cabeça. A igreja cresceu nesse tempo de pandemia. Exatamente. Então, ele deu esse exemplo. Quando vocês irem, vão sem alforje, vão sem bolsa, vão sem nada. Filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vamos embora, a vida que segue. O pai está cuidando de todas as coisas, né? Agora, será que para os líderes, né? E aí nós nos incluímos nisso, jogar pedra no nosso telhado, será, pastor Laércio, pastor Ricardo, que às vezes não é mais confortável para o líder lidar com... o que eu vou falar aqui, hein? Eu não sei, pastor, se eu posso jogar gasolina, mas eu costumo jogar gasolina. Né? Será que para o pastor não é mais fácil pastorear, né? Essa igreja organização do que a organizacional? Lógico. Sabe por quê? Olha só, a igreja saudável... Organismo. O organismo, isso. A igreja saudável, ela não é formada pelo número de membros e o valor que ela entra. A igreja saudável é quantos discípulos de Cristo ela fez. Glória a Deus. Emancipou para uma missão de vida. Isso aí. Dentro da sua vocação. Aqui é o desafio. Aí tá a vida. Jesus nunca mandou a gente juntar, mandou a gente ir. Essa é uma realidade. A organização junta. Né? O organismo envia. Então, ela junta e terceiriza. Exatamente. O organismo envia. E aqui está o nosso grande desafio. Porque nós temos criado estruturas sofisticadas. Aloísio da Videira, de Goiânia, ele tem um livro que chama Avivamento Pessoal. Ele fala o seguinte, que ele foi para os Estados Unidos há 30 anos atrás, e ele foi num culto de final de ano, cara, que o pastor desceu voando. Jesus. Chegou na hora de o pastor entrar... Era pastor ou anjo? O cara desceu voando, criaram um negócio lá, extra metafísico lá, e o cara desceu voando para pregar, cara. E ele disse que a cantata disse que era a coisa mais linda do mundo, já tinha telão de LED há 30 anos lá, esse negócio, nada contra o telão, mas era coisa nova, né? Então hoje é comum. E ele, é isso que o Espírito Santo falou. Eu falei, para, eu já não tô aqui há muito tempo. Isso aqui é organização, isso aqui é espetáculo. Isso aqui é tudo para encher os olhos. E o mundo faz muito melhor do que a igreja, né, Ricardo? Hollywood. Hollywood. Isso aqui é hollywoodiano. Para. O que vocês precisam é de voltar à essência, à simplicidade e querer que esse que estou à porta e bato, abro, que eu entro de novo e nós vamos começar a funcionar. E aí você usa as estruturas. Eu repito, é nítido, nós sabemos disso, a gente está num contexto. As pessoas estão iludidas com likes, iludidos com vias, iludidos com seguidores virtuais. Olha o estrago que essa igreja virtual, desconectada da igreja essência aí, dessa igreja organismo, está fazendo. Olha os pregadores desconectados, com milhões e milhões de seguidores das nossas igrejas, só por uma estrutura. Né? É só porque fala bonito às vezes, né? E tem o fundo musical lentinho, chora, tem luz, tem tudo que você imagina, né? Eu digo assim, aguentar não é pregar, cara, é terrível mesmo, cara. Tem que aguentar 40 minutos, vai lá. Não tem um corte, não tem...
Não tem uma sofisticação, cara. Não tem muitas câmeras. Agora, coloca a gente com um fundinho legal, uma musiquinha, né? Música Uma pro maquiagem. coração. Uma maquiagem, um Photoshop legal. Coloca a gente pra pregar, a gente não vai arrumar um monte de seguidores. Entre aspas, eu quero dizer seguidores aqui. Então isso não torna discípulo de Cristo. Mas sabe uma coisa importante no que você está falando aí? Acho que é até um gancho, né, pastor Lécio? Porque a pessoa às vezes está lá na rede social seguindo um suposto pastor. Nada contra, está lá ouvindo. A gente também gosta de ouvir alguns pastores que, né, a gente tem como referência. Eu estou dizendo de gente desconectada do organismo. Do organismo, né? Por que isso? Ele desconecta do organismo e se conecta, né, a essa organização da maneira que você está falando. Mas e na hora do luto? Quem é que vai estar com ele? Sabe por quê? Porque na hora de assisti-lo pastoralmente, quem vai estar com ele? Nessa igreja organismo, o que diferencia o organismo de organização é o partilhar da vida. Sim. É o partilhar do pão. Pastor, você sabe, o ABA faz parte disso com a gente, nessa missão. Nós distribuímos, pastor Samuel, de março, que fechou tudo, deu um desespero no povo. De março de 2020 até março de 2021, Conselho de Pastores, 492 mil quilos de alimentos. É muita coisa, né, gente? 492 toneladas, é muita coisa. É muita coisa. Quilos, desculpa. É muita coisa, quase meia tonelada. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, Deus nos deu essa graça. Porque é o partilhar do pão que faz a gente um organismo. Sim. Quantas vezes eu liguei aqui e o Silvio, pode vir buscar, eu tenho 30, eu tenho 26, eu tenho 40. Ligamos em outro lugar, o outro conectou de outra forma, eu fiz o quilo do amor aqui, vem buscar. Até hoje nós estamos fazendo isso, vocês sabem. É verdade. E talvez hoje, agora vai ter que ser mais intenso ainda, né, Ricardo? Porque esse pós, né, pandemia aí vai também. Até hoje, então, a igreja... Quando tem uma frase de Bill Hybels que ele diz o seguinte, quando a igreja funciona como igreja, ela é essencial na sua missão. Nós temos que voltar a ser igreja. Ser resposta. Eu digo que a igreja tem que ser resposta espiritual para os dilemas sociais. Nós temos um monte de dilema social. A gente mergulhar nesse assunto, olha o problema de drogadição na cidade. Moradores de rua. Coisa séria. Séria. Prostituição na Baixada. Meu Deus. Olha lá. Leva lá o seu filho, seu neto. Vai de tarde fazer uma compra lá para você ver. É absurdo. Olha a violência. Eu fiz um levantamento agora dos últimos 20 dias, por conta do período de oração e de jejum que nós fizemos e tal. Tivemos 4 homicídios seguidos na cidade. De disputas aí. Entre rivais. Né? Alto índice de suicídio nós temos na cidade. Divórcio em Ribeirão Preto é a segunda cidade com maior índice de divórcio do Brasil. Passamos 70%. Violência doméstica, violência. Então a igreja, ela precisa entrar, ela tem que ser esse farol que aponta um caminho. O organismo, ele vai muito bem, obrigado, quando ele cumpre esse papel. Sim. Caso contrário, de fato, a gente só vai cuidar dos da fé. Luciano Subirá tem uma mensagem que ele fala a Deus, aos santos e ao mundo. Vale a pena ouvir essa mensagem. 3 esferas, me chamou muito a atenção. Quando eu ouvi há tempos essa mensagem. Ele fala que primeiro nós ministramos a Deus, porque se nós não recebermos algo dele, a gente não tem nada para dar para os outros. Então primeiro eu vou à presença de Deus e ministro a Deus, ao coração de Deus. Depois eu vou cuidar dos santos, os domésticos na fé. E aí eu alcanço aqueles que Deus vai colocando no nosso caminho, no processo. Mas é simultâneo. É Judéia e Samaria com fins da terra. Nós vamos indo, é gerúndio, né? É ação. Nós vamos indo, a igreja é em ação e ela vai avançando. Eu costumo dizer que quando a conversa é boa, a hora voa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Porque o aperto vem no segundo bloco. O chefe no segundo bloco vai no ringue. É no segundo bloco. Ele nem deixou eu jogar gasolina ainda, mas ele está me segurando aqui, né? Ó, você que está com a gente, participe através do nosso WhatsApp, 16 99721 4759. Continua também acompanhando a nossa live aí através do Facebook. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, 2 minutos e a gente já volta, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor.
11 horas 37 minutos. Eu disse, hein, que era rapidinho. Já estamos de volta. O bate-papo com o pastor continua. Agora é o nosso segundo bloco. É agora que a coisa vai esquentar, hein? É agora que o assunto vai ferver, pastor Ricardo Minero. Você vai ver o que o pastor Laércio vai fazer agora, hein? Fica à vontade, pastor Laércio. Ricardo, Samuel, caro ouvinte, certa feita eu conversando com o pastor Edson de Gouveia, lá de Brasília, da Igreja de Cristo, eu manifestei a ele uma frustração que eu tenho grande no meu coração em relação a ter que viver dentro dessa estrutura, né, que é quase um catolicismo nós vivemos. Isso é uma verdade. A gente reproduz modelos norte-americanos e estamos vindo com esse modelo romano ao longo da história. E ele disse para mim, Laércio, nós precisamos aprender a conviver com essas coisas sem depender disso aqui. Sim. Porque a igreja aprendeu, ao longo da história, a cultuar a Deus e ter comunhão uns com os outros a partir da organização, da estrutura. Então, nós precisamos aprender um novo caminho, mas não podemos jogar no lixo essa estrutura, porque o mundo de hoje, ele é formado sobre estruturas. E a igreja também tem que ser um bom exemplo de estrutura, mas jamais depender dela. E isso é um desafio tremendo. E essa é a pergunta que eu tenho para você, Ricardo, nesse segundo bloco. Quais os desafios efetivos que você vê para a igreja local, a igreja na cidade, tá certo? E em comunhão com as demais aí. Pastor Laércio, eu vou citar uma frase que é até muito conhecida no nosso meio. Vários replicaram ela ao longo da história, mas eu acho que ela define exatamente o que a gente precisa para esse momento. Primeiro tem um livro, um texto em Atos 4:32 que diz que da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava nada exclusivamente seu. Louvado seja Deus. Nenhuma das coisas que possuía. Tudo por eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse é o sonho de consumo. Cara, esse Atos 4:32 tem me movido ao longo da minha caminhada, sabe, pastor? Glória a Deus. E eu começo essa resposta com esse texto. Coração e alma. Isso vai fazer a grande diferença. Porque aqui é o partilhar a vida. Coração e alma onde? Coração e alma nas coisas que são importantes e relevantes. Evangelho. Né? Em Cristo, focado no que é importante e relevante. Não nas nossas estruturas, no nosso conhecimento. Bacana. E tudo muito mais. A outra é uma frase dita pelo reverendo John Wesley, né? que ele na verdade, não é dele, Santo Agostinho depois que escreveu, e ele vai citar. No essencial, unidade. É a frase das igrejas de Cristo. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. Cara, aqui é alma e coração. Entendeu? Ó, não tinha nada, ninguém exclusivamente considerava nada seu. Tudo era em comum. Então aqui a igreja não é esse lugar para frequentar. Então quer dizer que o pessoal que congrega lá contigo não congrega na igreja do pastor Ricardo? Não, de jeito nenhum. Não é sua? Não é minha. Eu não tenho nem furo nas mãos. Graças a Deus. Se você dissesse isso aí, eu ia pedir pra ver as marcas. Eu ia pedir não pra ver as marcas. Não tem furo nas mãos nem do lado. Rapaz, você ressuscitou, nem sabia, velho. Não de ninguém. Aqui nós falamos, se o cara falar que é da igreja do pastor Laércio, vai ficar de fora do céu. Exatamente. Né? Então, assim, a igreja não é esse lugar que eu frequento organizacionalmente, da placa A, B, C, D. A igreja é uma família, uma grande família de Deus, conectada através da cruz do Calvário, que tem muitos lugares, muitos amigos e irmãos. E aí eu vou partilhar pão, vida, dor, experiência, cicatrizes, machucados. Tudo nosso. O pão é nosso e o pai é nosso. Tudo nosso. E nós estamos chamando de meu, a minha, o meu. Porque a queda fez a gente egoísta e individualista. Isso é adâmico. Então, o primeiro passo para mim é Atos 4:32. Nós estamos falando agora para o organismo ou para pastores? Para pastores. Agora, os pastores. Então eu preciso jogar gasolina. Posso jogar gasolina nessa, né? Porque aqui eu sou o cara que joga gasolina, viu, Ricardo? Então, ó, você falou hoje muito bem, né, sobre a questão do organismo e da organização. E a minha pergunta é:
tem concorrência entre as organizações? Não tem, a organização ganhou, por causa da nossa individualidade. A gente tem que resgatar o organismo. Assim, você A acha- concorrência é desleal. É desleal. É desleal. Não. A concorrência é desleal. O que acontece entre as organizações, eu tô falando da igreja, né? Eu tô Mas entendendo, eu tô entre as entendendo. Ele organizações... só te provocou. Só provoquei, porque... No sentido que o organismo está perdendo. Na entendeu? verdade- É desleal porque a organização retém o poder. Exatamente. Não, então, é. nesse sentido também, mas eu tô piorando um pouco a coisa ainda. É entre ministros religiosos, que a gente tá falando de unidade, né, dessas igrejas, mas às vezes a gente percebe entre ministros religiosos, ou seja, algumas igrejas, placa denominacional, digo organização, né? Tá. Eu sou melhor que ele. Então, Né? E às vezes isso parece que fica claro até que há uma certa competição Sim. na cidade, né? Entre a minha igreja é melhor. E às vezes os crentes acabam indo nessa Essa vibe aí também, né? é que quando falta humildade e abnegação, sobra competição. Exatamente. A imaturidade nos faz competitivos. Menino é Eita, competitivo. Peraí, repete isso aí. Falta maturidade. A falta de maturidade De é porque humildade. falta humildade. É, exatamente. É a falta de humildade. Exatamente. Então a humildade e a abnegação nos faz, né, ter falta de. Quando falta humildade e abnegação, falta cooperação, entra a competição. A competição é coisa de menino. É coisa de quem não entendeu a macrovisão do A negócio. bola é minha. De quem está na organização A bola e é não no minha, né? organismo. É, isso aí. Entendeu? Porque o organismo, ele vai. Vou repetir aqui, ele vai muito bem, obrigado. Jesus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Eu ministrei lá no conselho, na última reunião nossa, o texto de Oséias, quando Deus diz assim, capítulo 6, irei e voltarei para o meu lugar. Até que vocês, depressa, pela angústia de vocês que eu permiti, voltem a me buscar. De todo o coração. Então eu voltarei, farei a ferida e sararei a ferida. Eu ouvi essa palavra. Então, a partir daí, pra mim, na minha concepção, Deus fez isso, sabe? Ah, vocês querem brincar aí de organização? Fica aí brincando. Fica batendo cabeça. A hora que vocês se resolverem, eu tô aqui. Vocês podem me buscar. Eu sou a resposta que vocês precisam. A hora que entender Pro que não é dilema do isso, né? momento. A hora que entender que não é isso. Esse Exatamente. seria o primeiro desafio. Primeiro desafio. Nós precisamos começar a buscar o Senhor para valer como corpo de Cristo. Yes. Esse é o primeiro. Ok. Voltar para a essência da presença de Deus. Nós estamos prezando do pórtico ao altar. O sacerdote tem que voltar a chorar. Parar de rasgar a veste e rasgar o coração. Quebrantamento, humildade e humilhação. Isso vai gerar um arrependimento. Uma mudança. Arrependimento não é a consciência que eu estou errado. Não é a consciência de que... Não. É o desejo inerente com uma decisão resoluta de voltar para o lugar. Sarar a nossa terra vai ser sarar a nossa igreja. né? Exato, exato. Nós saímos. Acho que começa pela porque gente, a né? terra só vai poder parar essa decomposição se a igreja for o sal Sim, de verdade. é verdade. Ela tornou insípida. É verdade. Ela se tornou esse adubo, como diz o texto lá de Mateus. A partir do momento que a estrutura evangeliza, ela perdeu a essência. Eu li um artigo ontem do Augusto Nicodemos sobre isso. Uma retada na cabeça. Aham. Dizendo, sabe por que a gente está sofrendo os danos e os escândalos? Porque, na verdade, nós perdemos a nossa essencialidade de ser igreja. De ser uma voz profética, de apontar um caminho, de sermos consultados na pandemia. Porque a ciência tentou, fracassou a briga que está. A política tentou, só fez desgraça. Politizaram tudo ao inferno que está aí o negócio. Né? Os poderosos das nações tentaram, só virou confusão. Os grandes poderes bélicos, Deus confundiu tudo isso. E a igreja foi consultada? De jeito nenhum. Alguém chegou pra gente algum dia e falou: o que está acontecendo? Olha, a casa sanguinária lá. Precisamos de parar essa morte aí. Tchum, a igreja se posicionar quanto a isso. Então a resposta, para mim, parte daqui. Eu estou fazendo uma pós, eu entrei numa sala de discussão da pós, tinha um antropólogo que escreveu um livro de Deus e eu, Deus e o povo. Me chamou a atenção, eu estou lá estudando, estava preparando um artigo e estou lá só ouvindo a discussão. Se você vê a visão que os de fora têm da gente, é vergonhosa. Eles definem a gente num seguinte protótipo: teologia da prosperidade, teologia da libertação, que nós enriquecemos e estamos atrás de capital aberto para todo lado aí, e um sistema imperial para os grandes líderes, pastores, apóstolos e muito mais.
E a teologia aí travestida do coach aí agora, que é essa ferramenta de você desenvolver o teu eu. Deixa eu ir aqui interagindo contigo. Então, o segundo passo aí, desafio, seria desvincular desse modismo. Exatamente. Aham. Se eu volto à essência, eu tenho que deixar essa roupagem de fora. Bacana. Muito bom. Essa roupagem tem travestido a história da igreja. Essa marretada que você tá falando aí que o Já que é pra jogar gasolina, vamos logo. Não, então, é isso aí. Eu vejo assim eu vejo que a marretada foi, lógico, numa proporção muito maior, mas foi a de Jesus naquele momento da igreja, quando ele veio na terra e havia também uma estrutura, né, tentando dizer que aquilo era a igreja. Jesus veio e fez, não, isso não é. Isso E o pior, né? é Jesus fala, vocês não entram, não deixa ninguém entrar no trabalho de miserável. Então, será que a igreja... Vocês vão se lascar, que chega na eternidade. Vocês estão atrapalhando aí. Será que nós não estamos indo nesse caminho aí? Então, precisamos vigiar, Exatamente. né? E aí a discussão era essa. E tinha alguns protótipos assim, a igreja. Eles falavam de Silas, de Edir, de RR e de Valdomiro Santiago. Parece que é só isso. Porque a é igreja. o padrão que eles têm na cabeça deles. Estou falando dos de fora. É porque eles estão na mídia eu também, pedi a palavra, né, eu Ricardo? pedi a Eles estão palavra, na eu pedi mídia. a palavra, eles me deram a palavra. Foi uma graça de Deus. Porque era uma sala muito grande, 600 pessoas, era um negócio virtual, né? Então, eles me deram a palavra. E eu disse, ó, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós estamos romanizados. Culto, clero, domingo, sacerdote, sacrifício, há muito tempo. E isso está na nossa cabeça. O sistema imperial que sustenta o pastor, ou isso, aquilo, aquilo outro, essa pirâmide aí, né, toda maligna, vem de lá. Então, infelizmente, quando você vê uma concentração de poder, de uma personalidade, esse é o conceito que muitos de nós estamos trabalhando. E a gente deve pedir desculpa para vocês. Mas eu disse, mas a igreja não é só isso. A igreja é mais do que isso. Aí eu falei sobre esse tema que nós estamos falando aqui. Algumas pinceladas, não entrei nesses detalhes todos. Sim. Né? Mas eu quis despertar essa discussão. Aí o menino que escreveu o livro, o antropólogo, ele disse o seguinte, ó, eu vou contar uma experiência. Eu fiquei 1 ano e 8 meses numa igreja convencional, a Convenção Batista, organizada, isso. E eu vi lá eles, tudo muito regradinho, ética e tal. Só que eu fiquei 1 ano e 8 meses numa aldeia com meia dúzia de cristãos, sem a igreja organizacional e estrutural. Mas eles tinham tanto de Deus na vida deles. Era diferente. Olha aí. Eles tinham tantas experiências com Deus. Olha aí. Então ele disse o seguinte, e ele falou publicamente, falou, olha, Ricardo, com todo respeito, vocês... Ele me disse, vocês da estrutura, vocês se gabam porque vocês têm estruturas, mas vocês idolatram as estruturas. Inclusive a estrutura do conhecimento que vocês adquirem. Olha aí. Vocês fizeram do conhecimento de vocês um Deus. E vocês negligenciam os pentecostais, os simples, o que está nas aldeias. Sim. E George Miller dizia isso. Um dia perguntaram, e aí? E o seminário? E como você está funcionando o seu ministério? Eu tenho um conhecimento, mas as lavandeiras têm uma prática. Bacana. Guarda aí. Terceira atitude, então, nós seríamos assim, voltar os nossos olhos aos pobres, aos humildes. Fazer justiça social. Bacana. Fome e sede da justiça de Deus. Bacana. Nós temos que condoer quando a gente vê um cara na rua sem comida, coberta e teto. Nós temos que voltar a chorar pro cara que está na esquina porque ele é usuário de droga e não tem para onde ir. Nós temos que ir lá pressionar o poder público e dizer, você tem que cuidar das viúvas. E não é pouco, não. Eu tenho falado pro prefeito todas as oportunidades. Legal você deixar a cidade bonita, abrir buraco, fazer túnel. É muito jóia, a mobilidade. Mas se você não cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, do injustiçado, você vai sofrer um juízo violento na eternidade. Você vai ser cobrado por isso. Porque você tem a caneta na mão para poder fazer isso aí. Tem condições de articular muito bem. E não é dando também dinheiro, né? Não. É dando a vara ensinando pescar. Não é dando peixe. Não é paternalismo e assistencialismo. É isso aí. É o que eles estão fazendo agora. Não é esse o caminho. Não é se o caminho é reeducar. Não é se promover politicamente, desenvolvimento né? comunitário. É desenvolvimento comunitário. É isso aí. De desenvolver. Então, mas você não acha que o político, ele muitas vezes, né, ele aproveita dessa situação para se autopromover? Então ele tem um olhar, né, que parece Samuel, ser, mas na não história nossa, populismo, infelizmente,
leva muito mais avante essa questão Sim. do que você ficar nos bastidores trazendo uma resposta, que é o terceiro tópico nosso, de olhar para o pobre, de olhar para... É fome e sede dessa justiça. É dar voz a quem não tem voz, né? Nós temos o departamento jurídico para socorrer de uma sociedade mais justa para o povo. Bacana. Para encerrar aqui, nós precisamos ir para o terceiro e último bloco. Nossa, aqui, Samuel rapidinho. atrapalhou nós demais. Eu acho que você não vai ter terceiro bloco, não. Nós vamos ter intervalo nesse último aqui. Na prática, o que a igreja de Ribeirão Preto pode fazer? O que a igreja no nosso estado, no nosso Brasil, tem que fazer? O que você pensa? Eu penso que primeiro a gente tem que dar a mão acima dos muros. Eu acho que nós construímos muros e nós temos que primeiro dar as mãos acima dos muros. Porque depois de mãos dadas, a gente começa a sentir o calor humano um do outro e começa a ver que ninguém está me ameaçando. Não há solução quebrar o muro antes. Não, ninguém vai quebrar o muro antes. Ah, quebra a tua parte, não. Quebra a tua primeiro que eu quebro a minha. Tô cansado desse discurso. É isso. Aqui, ó, desabafo. Rapaz, isso irrita a gente. Quebra o meu primeiro. Não, vão dar as mãos em cima do muro. Eu tenho aprendido essa lição. Ontem eu vou atrapalhar um pouquinho mais, né? Acho que vai acrescentar o que você falou. Eu estava vendo uma reflexão ontem, né? No meu devocional, contando a história daqueles dois marinheiros, lembra? Que o cara falou, não, você desvia aí que você tá na minha rota. Não, você desvia. Isso aí uns 10 anos atrás, né? E os dois chegaram a bater em alto mar, cara, por causa dessa situação, não. Ou você desvia, não, é você que tem que desviar. Vai ser teimoso pra lá. Acho que era um português e espanhol? Acho que era, parece que era um americano. Era um capitão americano e o outro eu não lembro de qual nacionalidade. Eles chegaram a bater em alto mar por causa dessa... Então os pastores ficam assim, não, quebra o muro você, não quebra Sabe você. por que na história, pastor Laércio, ninguém quebrou o muro primeiro. Eu tô olhando pra história. Alguém disse que olhar para a história é subir nos ombros dos gigantes que trouxeram a gente até aqui e enxergar mais longe. Benjamin Franklin fala isso. Exatamente. Também. Então eu acho que o caminho é dar as mãos em cima dos muros. Tem muro, vão dar as mãos, porque de mão dada eu vou começar a compartilhar algo com você, eu vou começar a estar mais perto. Aí daqui um pouco o coração de um converte ao coração do outro. A gente converteu o coração. E a humildade faz isso, né, Ricardo? Sem demagogia, porque o meu coração é convertido ao teu. Amém. Você está aqui porque seu coração é convertido ao meu, independente das nossas diferenças. Nós temos um coração convertido. E haja diferença. Nos respeitamos. Haja diferença, com certeza. Simples assim, né? E para mim aqui está o primeiro passo dessa essência. Então depois que eu dei as mãos, nós vamos chegar num ponto que a gente vai dizer, cara, vamos quebrar esse muro junto, velho. Por que a gente vai manter o muro? A gente já está de mão dada há tanto tempo. Até porque ficar com a mão em cima de vai, muro vai dói. Cansar. Vai cansar. Faz 2.000 anos, cara, que nós estamos nessa. É verdade. Então vai chegar uma hora que é consenso nós quebrarmos o muro. É verdade, você tem razão. E a gente quebra esse muro. Que assim seja em nome de Jesus. Então, para mim, essa é a resposta. Vamos dar as mãos aí. Vamos nos mover por algo maior do que a gente? Vamos nos mover por algo maior do que as nossas crenças, convicções. Pastor Laércio, nós temos esse projeto de 21 dias de clamor, de jejum, É um ponto de convergência, né? É um ponto de convergência. Para mim, a cidade toda, as igrejas tinham que estar de mão dadas. A gente ouve de vários, não, nós já temos aqui, nós já oramos aqui. Mas não é essa. A gente criou isso para andar de mão dadas. Mas 21 dias, brother. Faz parte, né? Faz parte. Dentro do organismo tem o remanescente, aquele que está sempre dentro da vontade de Deus e a gente tem que apostar nesse. Exatamente. É esse que mantém a igreja viva. Eu acredito nisso. Eu creio muito nisso. A história também nos aponta isso. É isso aí. Né? Então a gente enxerga. Então, na minha concepção, o que a gente precisa fazer? É continuar de mãos dadas até chegar ao ponto de convergir. E a partir daí, os muros vão ser quebrados. Amém. Quebrou os muros, meu irmão? Aí, vou te falar, vamos nos tornar um. Aí não é uma Babel. Sejamos conhecidos e vamos nos tornar célebre porque nós estamos construindo. Aí é o próprio Deus que nos exalta. Porque Deus não tinha problema nenhum com Babel. Tinha problema com o coração do povo. Sim. Entendeu? Não é tornar célebre o Ricardo, Laércio, Samuel, o A, o B. É tornar célebre o nome de Jesus. Nós já estamos tudo passando. que não aponta Jesus virou megalomania no coração. Então nós temos hoje um monte de megalomaníacos, como Nabucodonosor, Saddam Hussein, com estátuas na frente das suas igrejas, querendo ser adorados pela sua personalidade. Então o culto hoje é muita personalidade. Bacana. Penso que essa mensagem, ela não precisa nem de outras respostas dentro daquilo que nós precisamos fazer de modo prático. Mas precisamos orar para que Deus levante pastores, né? Igrejas locais que estejam dispostas
a se tornar exemplo para as demais. Exatamente. Né? Saindo dessa mão dada em cima do muro, quebrando os muros de ambas as partes, de forma com que o corpo seja contagiado por esse exemplo de unidade. Se a unidade convence o homem e ele se converte, vai convencer também os crentes. Amém. Né? O corpo de Cristo. Conta com a comunidade de Cristo, Amém. nós estamos aí para isso. A gente gosta de andar em unidade. Já estamos de mão dadas. Amém, Uma hora a gente amém. quebra Já os faz muros. um tempo. Uma hora a gente quebra. Eu digo por quê. Eu poderia dizer para você uma lista de 10 coisas práticas aqui. Mas se a gente não quebrar os muros, a gente vai chegar um tempo que nós vamos soltar as mãos, porque a gente vai cansar. Cansa. Entendeu? Então, na minha opinião, a primeira coisa é quebrar os muros. Amém. É quebrar os muros. Isso vai nos aproximar. Suas considerações finais, Ricardo, para os nossos ouvintes aí. Você não pode falar isso para o pastor, que consideração final para o pastor é meia hora. A gente fala, vamos concluir. Fique em pé para você concluir, mais 10 minutos. Bom, primeiramente... O Subirá fala, vamos ficar de pé para fingir que está acabando? Não é o caso aqui. Primeiramente, agradecer o convite, pastor Ercio. Muito bom e agradável esse bate-papo, esse tempo. Obrigado pelo tema, muito instigante. Eu ficaria a tarde toda aqui falando. É uma paixão esse tema no meu coração, então ficaria muito tempo. Samuel, obrigado por compor com a gente. E você que nos acompanha, vamos repensar a igreja. Acho que chegou a hora da gente repensar. Com certeza. Se Jesus não voltar nessa geração, né, nós não sabemos quando, e só o Senhor, daqui 100 anos o que estarão falando de nós? O que vai estar escrito nos livros de história sobre a igreja desse século? Como nos comportamos? A gente foi relevante aonde? Na nossa mensagem e na nossa estrutura. A gente só foi uma organização que passou e não fez diferença, um organismo vivo que construiu e edificou e transformou algo. Então, eu durmo e acordo pensando nisso todo dia. Nós estamos com uma oportunidade na mão. Deus está nos dando. Eu acredito nos remanescentes. Amém. Acredito nos 7.000 que não se dobraram. Eu acredito que Deus sempre tem um plano para aqueles que saíram do plano e dá novos sonhos para aqueles que perderam sonhos. Né? Unidade não é utopia, nasce no coração de Deus e nós vamos experimentar até a volta de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que bênção. Bênção de programa, bênção de palavra, de reflexão. Eu espero que você, caro ouvinte, esteja aí antenado nesse bate-papo com o pastor, porque a cada sexta-feira tem sido trazido assim assuntos que edificam demais e nos desafiam além da nossa capacidade. Só dependendo do Espírito Santo nós vamos conseguir romper com essas barreiras humanas que nós estabelecemos ao longo da história. Ricardo, muito obrigado. Amém, amigo. Reflexão abençoada. Amém. Eu saio daqui mais otimista. Amém. Saio daqui hoje assim com o coração, sabe, crente de que a igreja vai romper com essas barreiras em nome de Jesus. Amém. O pastor Ricardo vai orar agora aí? Tem até uma vinheta para oração. Meu Deus, Deus, vocês estão ficando chiques. Nós somos chiques. Aí, por favor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma certeza, que unidade é a obra do Espírito Santo do Verdade, Senhor. Senhor. Não tem argumentos, persuasão humana, tem o poder de Deus através da palavra. Aleluia. E a ação do soprar do Teu Espírito. Assim como a igreja de Atos 4:32, como lemos, Deus. Era a multidão dos que creram. E eles estavam ligados em coração e alma. Amém, Jesus. De mão dadas e muros quebrados. E o evangelho avançou. Tudo era pela causa do evangelho. A centralidade sempre foi Cristo. A centralidade sempre foi a implantação do reino de Deus. A centralidade da mensagem sempre foi apontando o nosso Senhor Jesus. Traga a igreja para essa verdade. Amém, Pai. Tire as vendas dos nossos olhos. Quebranta o nosso coração com as coisas que quebrantam o teu coração, Pai. Eu abençoo cada ouvinte, cada família. Oramos nesse momento pela família do nosso irmão Marcos, Deus. Põe a tua mão, que abençoa, partiu para a eternidade, Senhor. os Verdade, enlutados. Um homem relevante no evangelho dessa cidade. E vários outros que partiram para a eternidade, que estão sofrendo os lutos. E nós oramos para que o Senhor cumpra a tua vontade. Amém. Em nós Em e nome através de de Jesus, nós. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Sim, Nós Deus. queremos, além de andar...